Eu achei que sabia qual era o som do silêncio. 47 anos de casamento ensinam todos os tipos de quietude. O silêncio confortável das manhãs de domingo, o silêncio tenso depois das brigas, o silêncio oco quando as palavras falham por completo. Mas, parada na soleira da minha própria porta naquela terça-feira à noite, eu descobri um novo tipo de silêncio. Aquele que grita. A chave girou na fechadura exatamente como fizera milhares de vezes antes. A mesma maçaneta de latão, gasta pelo uso de décadas do meu aperto. O mesmo capacho que dizia lar doce lar, em letras desbotadas. Tudo parecia exatamente como eu tinha deixado 3 dias antes, quando decidi que precisava de um tempo longe para pensar, respirar, para lembrar quem era Helena por baixo de tantos anos sendo esposa, mãe e guardiã da felicidade de todos. Eu dirigi até o sítio de Sara, minha irmã, à beira de uma represa, onde o sinal do celular era fraco, e os únicos sons eram o da água batendo na margem e o do vento nas árvores. Por 72 horas, sentei-me naquele velho deck de madeira, assistindo a um nascer do sol após o outro, tentando entender por que me sentia tão vazia em uma casa cheia de pessoas que deveriam me amar. Pensei que talvez a distância me desse perspectiva, me ajudasse a ver que eu estava sendo sensível demais, dramática demais. Talvez eu estivesse imaginando a frieza crescente, o jeito como as conversas cessavam quando eu entrava em um cômodo, a sensação de que eu havia me tornado invisível na minha própria vida. Mas no momento em que passei pela porta da frente, carregando minha pequena bolsa de viagem e um punhado de flores do campo que eu havia colhido no jardim do sítio, soube que não tinha imaginado absolutamente nada. A casa parecia diferente. Não vazia. Havia vozes vindo de algum lugar mais profundo, mas diferente de um jeito que me causou um arrepio de mau presságio. O cheiro familiar do meu sachê de lavanda havia sido substituído por outra coisa. Velas de baunilha, talvez. Daquelas importadas e caras que Raquel, minha nora, preferia, e que custavam mais do que eu costumava gastar na feira da semana. Eu larguei a bolsa e segui o som da risada. Risadas genuínas e calorosas que eu não ouvia na minha própria casa havia meses. Vinha da cozinha, e conforme me aproximei, as vozes ficaram mais claras. A voz de Daniel, meu filho, mais grave agora aos 32 anos do que era quando ele era o garotinho que me ajudava a fazer biscoitos todo domingo. A voz de Raquel, vibrante e animada de um jeito que nunca era quando eu estava por perto. E a voz de uma criança, minha neta, Manu, rindo daquele jeito que as crianças fazem quando se sentem completamente seguras e amadas. Eu devia ter chamado. Devia ter anunciado minha volta como qualquer pessoa normal faria. Cheguei! Ou, olá, pessoal! Mas algo me segurou. Talvez fosse o tom da conversa, tão relaxado e fácil. Talvez fosse a percepção de que eles pareciam mais felizes do que nunca quando eu estava presente. Talvez fosse a simples curiosidade sobre como era minha família quando eles achavam que eu não podia ouvi-los. Fiquei parada na porta da cozinha, ainda segurando aquelas flores do campo, ainda invisível para as pessoas lá dentro. Daniel estava sentado à minha mesa de jantar, a mesma mesa de carvalho onde eu o havia alimentado incontáveis vezes, ajudado com o dever de casa, ouvido sobre suas decepções adolescentes. Mas ele parecia mais relaxado do que eu o via em anos. Seus ombros não estavam tensos, seu maxilar não estava cerrado daquele jeito que parecia estar sempre ultimamente. Ele estava realmente sorrindo, jogando algum tipo de jogo com Manu, enquanto Raquel preparava o que parecia ser um jantar elaborado, usando minha louça fina, o jogo que eu só tirava do armário para ocasiões especiais. Eles pareciam uma família completa, e eu estava do lado de fora dela, assistindo por um vidro que bem podia ser uma parede de tijolos. Raquel estava contando alguma história sobre o dia dela no trabalho. Algo sobre um cliente difícil, que fez Daniel rir tanto que quase derrubou a xícara de café. Manu estava colorindo um livro, a pontinha da língua para fora em concentração, como as crianças fazem quando estão focadas em algo importante. A cena era tão perfeitamente doméstica, tão calorosa e normal,
que por um momento quase esqueci que eu morava ali também. Foi então que notei. A geladeira, coberta com os desenhos de Manu e fotos da escola, todos os ímãs e lembranças que se acumulam em qualquer cozinha de família. Mas, ao olhar mais de perto, meu coração começou a bater mais rápido. Cada fotografia que me incluía havia sido removida. O retrato de família do Natal passado, onde eu estava ao lado de Daniel, nós dois sorrindo, sumiu. A foto de Manu e eu no zoológico, alimentando girafas, substituída por uma só de Manu e Raquel. Até mesmo o clique bobo da festa de 5º aniversário de Manu, no mês passado, onde eu estava ajudando a soprar as velas, tinha sido trocado por um ângulo diferente que mostrava apenas a aniversariante e os pais. Eu tinha sido apagada, silenciosamente, sistematicamente, completamente apagada da história visual da minha própria família. Minhas mãos começaram a tremer, e uma das flores do campo escorregou do meu aperto, caindo no piso de madeira com um som que pareceu impossivelmente alto na súbita quietude do meu mundo. Mas eles não ouviram. Estavam muito envolvidos na sua bolha perfeita, para notar que a mulher que tornara tudo isso possível estava a 3 metros de distância, assistindo à própria vida acontecer sem ela. Foi quando ouvi a voz de Roberto, meu marido, vinda da sala. E tudo piorou infinitamente. Ele estava falando com alguém no telefone, a voz embargada de emoção, de um jeito que eu não ouvia desde que o pai dele morrera, 5 anos atrás. Eu simplesmente não sei mais o que fazer, ele estava dizendo. E eu podia ouvir as lágrimas que ele tentava segurar. Ela saiu há 3 dias e eu sinto que finalmente posso respirar de novo. A casa parece em paz. Eu sei que isso me torna uma pessoa horrível, mas não consigo mais fingir que está tudo normal. Minhas pernas quase falharam. Tive que me agarrar ao batente da porta para me manter de pé, enquanto as palavras dele me atingiam como golpes físicos. 3 dias. Eu tinha ficado fora por 3 dias, e em vez de sentir minha falta, em vez de se preocupar com onde eu estava ou quando eu voltaria, minha família estava celebrando minha ausência. Os meninos parecem mais felizes também. Roberto continuou, e percebi que ele devia estar falando com o irmão Zeca, a única pessoa que escutaria esse tipo de confissão. O Daniel tem aparecido mais, de fato, trazendo a Manu aqui todos os dias. É como se eles estivessem evitando a casa por causa dela, por minha causa. Meu próprio filho estava evitando a nossa casa porque eu morava nela. Fiquei ali no meu próprio corredor, segurando flores do campo murchas, ouvindo meu marido de 47 anos dizer a alguém o quanto a vida dele estava melhor sem mim. Na cozinha, minha família continuava seu jantar alegre, completamente alheia ao fato de que a mulher que passara décadas cozinhando naquela cozinha, limpando aquela louça, transformando aquela casa em um lar, estava perto o suficiente para tocá-los e, ainda assim, se sentia mais distante do que se estivesse em outro planeta. Isso não era apenas negligência. Isso não era apenas falta de consideração, ou o afastamento natural que às vezes acontece nas famílias. Isso era deliberado. Isso era escolhido. Eles haviam decidido, sem nunca me dizer, que as vidas deles seriam melhores se eu simplesmente não estivesse nelas. Recuei da porta da cozinha tão silenciosamente quanto havia me aproximado, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que eles ouviriam, mas não ouviram. Eles nunca mais me ouviam, mesmo quando eu falava diretamente com eles. Por que me ouviriam agora, quando eu estava finalmente entendendo que eu tinha me tornado nada mais do que ruído de fundo na minha própria vida? Subi as escadas para o nosso quarto, cada degrau parecendo que eu estava andando na areia movediça. O quarto que Roberto e eu compartilhávamos há mais de 4 décadas, onde sussurramos sonhos, medos e planos para o futuro, onde nos abraçamos durante doenças e perdas e as lutas comuns que testam todo o casamento. O quarto onde eu ingenuamente acreditei que estávamos construindo algo permanente juntos. Mesmo ali, a evidência do meu apagamento era sutil, mas inconfundível. Meus óculos de leitura, geralmente deixados na mesinha de cabeceira, tinham sido movidos para a cômoda. O livro que eu estava lendo, marcado na página do capítulo 7,
Havia desaparecido completamente. A pequena foto emoldurada do nosso casamento, jovens e ridiculamente felizes em uma praia no Nordeste, tinha sido virada para baixo, como se a visão do meu sorriso de 22 anos fosse muito dolorosa para ele suportar. Sentei-me na beira da nossa cama, ainda agarrada àquelas flores do campo murchas, e tentei entender como eu havia me tornado uma estranha na minha própria vida. Quando parei de ser Helena, a mulher por quem Roberto se apaixonou, e me tornei apenas mais um fardo para gerenciar. Quando meu filho parou de me ver como a mãe que sacrificara tudo pela felicidade dele e começou a me ver como um obstáculo para sua família perfeita, mas, mesmo enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor, algo bem lá no fundo se recusava a quebrar completamente. Talvez fossem 47 anos de casamento que me ensinaram a suportar. Talvez fosse a força teimosa que minha própria mãe havia me transmitido. Ou talvez fosse simplesmente o reconhecimento de que eu havia sobrevivido a muita coisa para deixar que isso me destruísse inteiramente. Eu não ia desaparecer só porque eles queriam. Eu ia observar. Eu ia escutar. E quando chegasse a hora, eu ia escolher exatamente como essa história terminaria. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, como fazia todos os dias nos últimos 20 anos. Roberto ainda estava dormindo. Sua respiração profunda e tranquila de um jeito que costumava me confortar, mas que agora parecia outra pequena traição. Como ele podia dormir tão profundamente quando nosso casamento estava se dissolvendo ao nosso redor? Como ele podia descansar em paz sabendo que passara a noite anterior confessando ao irmão que a vida era melhor sem a esposa? Saí da cama e desci para fazer café, seguindo a mesma rotina que mantinha há décadas. 2 medidas para ele. Uma para mim. A caneca favorita dele. A azul que Manu pintara na escola. Ao lado da minha xícara branca simples. Mesmo na minha dor, eu não conseguia quebrar os hábitos de cuidado que definiram meu papel nesta família por tanto tempo. Mas quando Roberto desceu 1 hora depois, de banho tomado e vestido para o trabalho, ele mal notou o café à espera. Nenhum bom dia. Nenhuma pergunta sobre como foi a viagem. Nenhuma pergunta sobre onde eu tinha estado ou por que havia saído tão de repente. Ele pegou a caneca, deu um gole e imediatamente franziu a testa. Está fraco, ele disse, sem olhar para mim. Você sabe que eu gosto mais forte. Era a mesma intensidade com que eu fazia o café dele há 47 anos. As mesmas 2 medidas, o mesmo tempo de preparo, a mesma atenção cuidadosa às suas preferências que se tornara tão automática quanto respirar. Mas, de repente, nem mesmo esse pequeno gesto de cuidado era bom o suficiente. Eu posso fazer uma jarra nova, ofereci, estendendo a mão para pegar a caneca dele. Não se incomode, ele disse, despejando o café na pia. Pego algo no caminho para o trabalho. Ele pegou a pasta e as chaves, movendo-se pela nossa cozinha como se eu não estivesse ali. Como se a mulher parada de roupão, segurando a própria xícara de café com as mãos trêmulas, fosse apenas mais um móvel pelo qual ele tinha que se desviar. Roberto, eu disse quando ele chegou à porta. Nós precisamos conversar. Ele parou, com a mão na maçaneta, mas não se virou. Sobre o quê? Sobre a ligação que eu ouvi. Sobre as fotos removidas da geladeira. Sobre o fato de você parecer mais feliz quando eu não estou aqui. Sobre como nosso filho evita esta casa a menos que eu esteja fora. Sobre como eu sinto que estou desaparecendo e ninguém parece notar ou se importar. Sobre nós, eu disse simplesmente. Helena, estou atrasado para o trabalho. Podemos fazer isso mais tarde? Mas eu sabia que o mais tarde nunca chegaria. O mais tarde vinha sendo prometido há meses, adiado e protelado, até que ficou claro que mais tarde era apenas outra maneira de dizer nunca. Quando? Perguntei. Quando exatamente seria um bom momento para discutir nosso casamento? Ele suspirou, aquele som de exasperação que se faz quando alguém está sendo irracional, quando alguém está pedindo mais do que merece. Eu não sei, Helena. Talvez quando você descobrir o que realmente quer dizer. E então ele se foi, deixando-me parada na minha cozinha com o café esfriando nas minhas mãos e o eco da sua despensa soando nos meus ouvidos. 20 minutos depois, meu telefone tocou.
O número de Daniel piscava na tela. E por um momento, meu coração se animou. Talvez ele estivesse ligando para saber de mim. Talvez ele tivesse notado que eu havia saído e queria ter certeza de que eu estava bem. Oi, querido. Atendi, tentando manter a esperança fora da minha voz. Mãe, o pai está aí? Não foi. Como você está? Nem senti sua falta. Apenas um pedido por outra pessoa. Ele já saiu para o trabalho. Está tudo bem? Eu preciso falar com ele sobre este fim de semana. Os pais da Raquel estão vindo para cá e queremos convidá-los para jantar. Mas o pai mencionou que você poderia ser difícil em receber pessoas. Difícil. A palavra me atingiu como um tapa. Quando eu tinha sido difícil em receber pessoas? Eu era quem cozinhava refeições elaboradas para os colegas de Roberto, quem limpava a casa até que brilhasse antes de cada reunião de família, quem sorria e servia e se certificava de que todos se sentissem bem-vindos, mesmo quando eu estava exausta. Eu nunca fui difícil em receber pessoas, eu disse com cuidado. Na verdade, eu adoraria conhecer os pais de Raquel. Eu poderia ajudar a cozinhar. É exatamente isso que eu quero dizer. Daniel interrompeu. Você sempre quer assumir. Raquel quer cuidar do jantar sozinha. Ela está planejando o cardápio há semanas. Assumir. Quando ajudar se tornou assumir? Quando décadas de experiência cozinhando para esta família se tornaram algo a ser deixado de lado e dispensado. Eu só estava oferecendo ajuda, eu disse. Minha voz menor do que eu pretendia. Olha, mãe, talvez fosse melhor se você fizesse planos para sair naquela noite. Vá visitar a tia Sara ou algo assim. O pai acha que pode ser menos estressante para todo mundo. O pai acha. Meu marido estava discutindo minha presença em reuniões de família com meu filho. E ambos decidiram que eu era o problema. Ambos concordaram que os eventos de família eram melhores sem mim. Daniel, esta também é a minha casa. Eu sei disso, mãe. Mas Raquel está muito nervosa com o encontro dos pais. E ela só quer que tudo corra bem. Você entende, certo? O que eu entendia era que o conforto da minha nora era mais importante do que meu direito de existir na minha própria casa. O que eu entendia era que meu filho estava me pedindo para me exilar, para que a esposa dele não tivesse que lidar com o inconveniente de reconhecer minha existência. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei calmamente. O que você quer dizer? Há quanto tempo você e seu pai estão planejando eventos de família em torno da minha ausência? Houve uma pausa, longa o suficiente para que eu soubesse que minha pergunta tinha atingido o alvo. Longa o suficiente para eu entender que esta não era a primeira vez que discutiam o problema de Helena. Mãe, você está sendo dramática. É só um jantar. Mas não era só um jantar. E ambos sabíamos disso. Foi na véspera de Natal, quando Raquel insistiu em receber no apartamento deles em vez de na nossa casa, alegando que nossa sala de jantar era formal demais. Foi na festa de aniversário de Manu, quando cheguei e descobri que meu presente havia sido colocado de lado, sem abrir, enquanto os presentes de todos os outros eram exibidos de forma proeminente. Foi no almoço de Páscoa, quando Daniel ligou para dizer que tinham decidido ir para a casa da mãe de Raquel, avisando-me com menos de 2 horas de antecedência. Um por um, eu estava sendo editada para fora dos momentos importantes. Um por um, as tradições que passei décadas criando estavam sendo transferidas para outras pessoas, outros lugares, outras mulheres que não tinham conquistado o direito a elas através de anos de sacrifício e amor. Eu vou fazer outros planos, eu disse finalmente. Porque o que mais eu poderia dizer? Que outra escolha eu tinha quando meu próprio filho estava me pedindo para desaparecer? Obrigado, mãe. Eu sabia que você entenderia. Mas eu não entendia. Eu não entendia como o garotinho que costumava engatinhar para a minha cama durante as tempestades havia se tornado um homem que achava minha presença inconveniente. Eu não entendia como a criança que carreguei por 9 meses, que amamentei em incontáveis doenças, que apoiei em cada decepção e celebrei em cada triunfo, podia agora falar comigo como se eu fosse um problema a ser gerenciado. Depois que ele desligou, sentei-me à minha mesa da cozinha e tentei lembrar a última vez que Daniel ligara apenas para falar comigo, não para pedir algo, não para transmitir uma mensagem de Raquel, não para discutir logística ou horários,
mas simplesmente para ouvir minha voz porque sentia minha falta. Eu não conseguia lembrar. Mais tarde naquela tarde, Raquel ligou. Isso me surpreendeu, porque Raquel nunca me ligava diretamente. Geralmente, qualquer comunicação passava por Daniel, como se falar comigo pudesse de alguma forma contaminá-la. Helena? É a Raquel. Espero que você não se importe de eu estar ligando. A voz dela estava diferente, mais calorosa, mais pessoal do que o habitual. Por um momento, senti um lampejo de esperança. Talvez ela quisesse estender um ramo de oliveira. Talvez ela tivesse percebido como estava me tratando e quisesse fazer as pazes. Claro que não, querida. O que posso fazer por você? Bem, eu estava pensando se você teria algumas receitas de família que poderia compartilhar comigo para o jantar deste fim de semana. Eu sei o quanto Daniel ama a sua comida, e eu quero fazer algo especial para os meus pais. Minhas receitas. Aquelas passadas pela minha mãe e avó. Refinadas ao longo de décadas cozinhando para esta família. O segredo da minha famosa carne assada que Roberto sempre gabava para os colegas. A receita de torta de maçã que havia tornado todo aniversário e feriado especial por 30 anos. Ficarei feliz em compartilhar algumas receitas, eu disse com cuidado. Ah, que ótimo! Você poderia me enviar por e-mail? Estou pensando na carne assada e naquela torta incrível que você faz. Meus pais adoram comida tradicional. Comida tradicional. Como se minhas décadas de experiência fossem apenas tradições pitorescas, em vez de habilidades conquistadas por anos de prática e refinamento. Claro. Mas Raquel, se você quiser, eu poderia ir até aí e te mostrar. Ah, não. Tudo bem. Eu aprendo melhor com instruções escritas. E além disso, eu quero que isso seja meu presente para a família de Daniel. Você sabe como é. Eu sabia exatamente como era. Ela queria minhas receitas, meu conhecimento, minha experiência, mas não me queria. Ela queria pegar o que eu passara anos aperfeiçoando e apresentar como sua própria criação, apagando minha contribuição enquanto se beneficiava da minha experiência. Eu enviarei esta noite, eu disse. Muito obrigada, Helena. Você é uma fofa. Uma fofa. O tipo de carinho condescendente que se usa para vizinhos prestativos ou caixas amigáveis. Não para a mulher que ensinou o marido dela a cozinhar, que passou incontáveis horas naquela cozinha criando as refeições que se tornaram o conforto dele, que estabeleceu as tradições que ela agora estava reivindicando como suas. Naquela noite, sentei-me ao computador e digitei aquelas receitas. Cada uma delas uma pequena parte da minha identidade sendo embalada e entregue. Incluí cada detalhe, cada truque que aprendi por tentativa e erro, cada substituição que fazia a diferença entre o bom e o perfeito. Enquanto digitava, lembrei-me de ensinar essas mesmas receitas a Daniel, quando ele tinha 12 anos e queria surpreender o pai no Dia dos Pais. Lembrei-me da farinha em nossos rostos, do jeito que rimos quando a primeira tentativa de massa de torta desmoronou, do orgulho nos olhos dele quando ele apresentou aquela torta ligeiramente torta, mas perfeitamente deliciosa para Roberto. Agora, essas lembranças, aqueles momentos de conexão entre mãe e filho, estavam sendo reescritos. Em breve, quando Manu perguntasse de onde vieram as receitas de família, seria dito que eram criações de Raquel. Meu legado nesta família estava sendo apagado, uma tradição de cada vez. Enviei o e-mail às 9 da noite, então sentei-me na minha cozinha, a cozinha onde eu criara todas aquelas lembranças, e me perguntei se era assim que as pessoas desapareciam. Não de uma vez, mas gradualmente, silenciosamente. Até que um dia elas olhavam ao redor e percebiam que ninguém se lembrava de que elas jamais haviam existido. Lá fora, eu podia ouvir as crianças dos vizinhos brincando no quintal. O riso delas carregado pelo ar da noite. Isso me lembrou de quando Daniel era jovem, quando nosso quintal estava cheio de festas de aniversário, noites do pijama e todo o belo caos de uma casa onde as crianças se sentiam amadas e bem-vindas. Agora, nossa casa estava silenciosa. Silenciosa demais. O tipo de silêncio que surge quando as pessoas que deveriam enchê-la de amor e riso decidiram que preferiam criar sua alegria em outro lugar, com outra pessoa,
longe da mulher que tornara tudo isso possível em primeiro lugar. O fim de semana do jantar de Raquel chegou com a promessa fresca do outono. O tipo de dia de outubro que costumava me encher de alegria, porque significava noites aconchegantes, refeições quentes e reuniões de família ao redor da nossa mesa de jantar. Mas, neste ano, o outono parecia um fim, em vez de um começo. Eu havia feito arranjos para visitar minha irmã Sara, como Daniel havia sugerido. Não, como ele havia insistido. Sara morava a 1 hora de distância, em um pequeno apartamento que cheirava a velas de baunilha e livros antigos. E ela ficou surpresa quando liguei perguntando se eu poderia passar o sábado à noite com ela. Claro, querida, ela disse, a voz imediatamente preocupada. Mas este não é o fim de semana em que Daniel trará os pais de Raquel? Pensei que você gostaria de estar lá para isso. Eu não consegui dizer a verdade a ela, que meu próprio filho me pedira para sair para que a esposa dele pudesse bancar a anfitriã na minha casa, usando minhas receitas. Em vez disso, murmurei algo sobre dar espaço ao jovem casal para receberem sozinhos, como se esse exílio tivesse sido ideia minha. Mas na manhã de sábado, enquanto eu arrumava minha bolsa de viagem, a culpa rastejou. Eram os pais de Raquel, pessoas que eu nunca havia conhecido, que estariam sentadas à minha mesa de jantar, comendo comida preparada com minhas receitas, formando sua primeira e possivelmente única impressão da nossa família. Eu não deveria, pelo menos, tentar fazer parte disso? Talvez Daniel tivesse sido apressado. Talvez Raquel tivesse mudado de ideia. Talvez, se eu abordasse isso de forma diferente, com mais entusiasmo e menos mágoa, poderíamos encontrar uma maneira de fazer funcionar para todos. Decidi passar no supermercado e comprar flores para a mesa. Uma oferenda de paz, um pequeno gesto que poderia suavizar qualquer constrangimento. Escolhi um lindo arranjo de outono, crisântemos em dourados ricos e vermelhos profundos que complementariam a louça que eu tinha certeza de que Raquel estaria usando. Minha louça, na verdade, o jogo que minha mãe me dera de presente de casamento. Mas essa parecia uma distinção mesquinha a fazer. Quando cheguei em casa, às 3 da tarde, 6 horas antes do jantar programado para começar, encontrei o carro de Raquel na garagem ao lado de um que eu não reconheci. Um sedã prateado com placas de outro estado. Meu coração afundou quando percebi que os pais dela haviam chegado cedo, o que significava que as apresentações que eu esperava fazer nos meus próprios termos aconteceriam agora no meio do que quer que estivesse em andamento. Usei minha chave para entrar pela porta da frente, chamando alegremente. Olá, eu trouxe flores! A resposta foi imediata e devastadora. O silêncio caiu sobre a casa como um cobertor pesado. O tipo de quietude que surge quando as pessoas são pegas fazendo algo que não deveriam. Então ouvi passos rápidos e vozes abafadas, o som de pessoas se esforçando para gerenciar uma situação inesperada. Raquel apareceu primeiro, saindo da cozinha com farinha no avental e pânico nos olhos. Atrás dela, veio uma mulher de seus 60 anos, com cabelo grisalho cuidadosamente penteado, e o tipo de joias discretas que falavam de riqueza silenciosa. Esta devia ser Patrícia Guzmão, a mãe de Raquel, e a expressão no rosto dela sugeria que algo sobre mim havia sido dito, e não era particularmente lisonjeiro. Helena, Raquel disse, a voz artificialmente animada. Eu pensei que você estivesse visitando sua irmã hoje. Eu estou, eu disse, estendendo as flores. Mas eu queria deixar estas para o seu jantar. E eu adoraria conhecer seus pais. A mulher mais velha deu um passo à frente com um sorriso educado que não alcançava os olhos. Você deve ser Helena. Eu sou Patrícia Guzmão, mãe de Raquel. Que bom finalmente conhecê-la. Finalmente conhecê-la. Como se ela estivesse esperando por essa apresentação. Como se Raquel estivesse prometendo há meses que eventualmente nos cruzaríamos. Mas algo no tom dela sugeria o contrário. Algo no jeito que ela me olhava, avaliando minhas roupas casuais e cabelo levemente despenteado, sugeria que ela havia sido informada exatamente o que esperar da primeira esposa de Roberto. Primeira esposa. A frase me atingiu como um golpe físico. Eu não era a primeira esposa de Roberto. Eu era a única esposa dele. Estávamos casados há 47 anos. Mas, de alguma forma,
Na narrativa que Raquel havia construído para os pais, eu havia sido relegada ao status de ex-esposa, um capítulo anterior na vida de Roberto, em vez da mulher que ainda compartilhava a cama e a casa dele. É maravilhoso conhecê-la também, consegui dizer, embora minha voz soasse estranha aos meus próprios ouvidos. Espero que estejam gostando da visita. Oh, estamos! Patrícia disse, seu sorriso se tornando mais genuíno enquanto ela olhava ao redor da nossa sala de estar, o cômodo que eu decorei e mantive por décadas. Raquel criou um lar tão adorável aqui, tão acolhedor e convidativo. Dá para perceber que ela tem muito bom gosto. Muito bom gosto. Enquanto ela admirava as cortinas que costurei à mão, as fotos de família que arrumei na lareira, os móveis que escolhi peça por peça ao longo de anos de economia cuidadosa. Cada elogio parecia outra pequena morte, outro pedaço da minha identidade sendo atribuído a outra pessoa. Onde está Daniel? Perguntei, desesperada para mudar de assunto. Ele está lá atrás com meu pai. Raquel disse rapidamente. Eles estão discutindo algumas oportunidades de investimento. O pai ficou muito impressionado com o senso de negócios de Daniel. Pela janela, pude ver meu filho em conversa animada, com um homem de aparência distinta, em uma camisa polo cara. Eles estavam sentados à mesa do pátio que comprei na primavera passada, bebendo o que parecia ser uísque bom em copos que eu não reconheci. Tudo sobre a cena sugeria relacionamentos estabelecidos, conversas contínuas, um nível de familiaridade que falava de visitas anteriores e interesses compartilhados. Há quanto tempo vocês estão visitando? Perguntei, tentando manter minha voz casual. Raquel e a mãe trocaram um olhar rápido, o tipo de olhar que passa entre pessoas que compartilham um segredo que não têm certeza se devem revelar. Esta é a nossa terceira viagem este ano, Patrícia disse finalmente. Tentamos vir a cada poucos meses para ver Manu. Ela está crescendo tão rápido e não queremos perder estes anos preciosos. Terceira viagem este ano. Eu morava naquela casa há mais de 40 anos e eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma dessas visitas. Minha neta estava passando tempo com essas pessoas, desenvolvendo relacionamentos com elas, enquanto eu permanecia completamente alheia à existência delas. Que maravilha, eu disse, embora a palavra parecesse cinzas na minha boca. Sinto muito por ter perdido suas outras visitas. Outro olhar entre mãe e filha, este mais desconfortável do que o anterior. Bem, Raquel disse com cuidado. As outras visitas foram apenas viagens rápidas de fim de semana, muito discretas. Não queríamos importunar a sua rotina, mas esta não era discreta. Este era um jantar formal com louça fina e flores e discussões sobre investimentos. Este era o tipo de reunião de família que deveria ter incluído a família de verdade. Não apenas a versão cuidadosamente selecionada que Raquel preferia apresentar. Helena, querida, Patrícia disse, sua voz assumindo o tom condescendente que as pessoas usam quando estão prestes a dar conselhos indesejados. Raquel me diz que você tem tido alguma dificuldade em se ajustar às mudanças na vida de Daniel. É tão difícil quando nossos filhos crescem e começam suas próprias famílias, não é? Dificuldade em se ajustar. Como se minha dor por ser excluída fosse algum tipo de falha psicológica, em vez de uma resposta natural à rejeição sistemática. Eu acho que pode haver algum mal-entendido. Comecei. Oh, não há mal-entendido. Patrícia interrompeu gentilmente. É perfeitamente natural. Quando Raquel se casou com nosso genro, a mãe dele passou pela mesma coisa. Algumas mulheres simplesmente têm mais dificuldade em desapegar. Mas, eventualmente, ela aprendeu a se afastar e deixar Raquel assumir o lugar dela na família. Assumir o lugar dela. Como se houvesse espaço para apenas uma mulher na vida de Daniel. Como se amá-lo significasse que eu tinha que render meu papel de mãe para abrir espaço para a esposa dele. Eu não acho que preciso me afastar do meu próprio filho, eu disse. Minha voz mais forte do que eu pretendia. Raquel interveio rapidamente, seu tom suave, mais firme. Claro que não, Helena. Mas você tem que entender. As coisas são diferentes agora. Daniel tem a própria família para considerar, as próprias prioridades. É importante que você respeite os limites que estabelecemos. Limites.
Quando amar meu filho se tornou algo que exigia limites? Quando ser mãe dele se tornou uma intrusão que precisava ser gerenciada e contida? Que limites? Perguntei. Bem, Raquel disse, olhando para a mãe em busca de apoio. Como nos dar espaço para receber nossos próprios convidados? Como entender que a lealdade primária de Daniel é para a esposa e a filha agora? Como aceitar que algumas tradições familiares podem precisar evoluir? Evoluir. Uma palavra tão gentil para o apagamento sistemático de tudo que eu havia construído, tudo que eu havia contribuído, tudo que eu havia sacrificado para criar a base que tornara a felicidade deles possível. Naquele momento, Manu entrou correndo do quintal, o rosto corado de empolgação pelo jogo que ela estava brincando com o avô. Quando ela me viu, a expressão dela mudou para confusão. Vovó Helena? O que você está fazendo aqui? A mamãe disse que você ia viajar neste fim de semana. Eu só vim dar um oi, meu amor. Eu disse, ajoelhando-me para ficar na altura dela. E para conhecer seus outros avós. Manu olhou de mim para Patrícia. A mente de 6 anos dela trabalhando para entender a dinâmica em jogo. A vovó Patrícia me trouxe uma boneca nova. Ela anunciou. Ela está no meu quarto. Você quer ver? Eu adoraria. Eu disse. Mas antes que eu pudesse me levantar, Raquel interveio. Na verdade, Manu, a vovó Helena não pode ficar muito tempo. Ela tem outros planos para hoje. Mas eu quero mostrar a minha boneca para ela. Talvez na próxima vez, docinho. A vovó Helena está muito ocupada. Muito ocupada. Como se minha vida estivesse tão cheia de atividades importantes que eu não pudesse poupar 10 minutos para olhar o novo brinquedo da minha neta. Como se passar tempo com Manu fosse um inconveniente que eu mal conseguia encaixar na minha agenda, em vez do ponto alto de qualquer dia em que fosse permitido acontecer. O rosto de Manu caiu, e senti algo quebrar dentro do meu peito. Isso não era mais só sobre mim. Isso era sobre minha neta aprender que alguns avós eram bem-vindos e outros não. Que alguns relacionamentos familiares importavam e outros eram descartáveis. Tudo bem, Manu, eu disse, forçando um sorriso. Nós vamos nos ver muito em breve. Mas ao dizer as palavras, percebi que não tinha certeza de que eram verdadeiras. Eu não tinha certeza de quando veria Manu novamente, ou sob quais circunstâncias, ou se a próxima vez envolveria mais coreografias cuidadosas para garantir que eu não interferisse na narrativa familiar que Raquel estava construindo. Coloquei as flores na mesinha de centro e peguei minha bolsa, minha dignidade pendurada por fios, mas ainda intacta. Enquanto me movia em direção à porta, ouvi Patrícia sussurrar para Raquel, alto o suficiente para eu ouvir. Você está lidando com isso lindamente, querida. Nunca é fácil, mas você está fazendo exatamente a coisa certa. A coisa certa. Excluir uma avó das reuniões de família era a coisa certa. Apagar uma mãe da vida do filho era a coisa certa. Tratar 47 anos de casamento e maternidade como um inconveniente a ser gerenciado era a coisa certa. Dirigi até a casa de Sara em uma névoa de descrença, minhas mãos tremendo no volante enquanto eu repassava cada palavra, cada olhar, cada sutil crueldade que eu acabara de suportar. Quando cheguei ao apartamento da minha irmã, eu estava chorando tanto que mal conseguia ver para estacionar o carro. Naquela noite, deitada no sofá-cama de Sara, ouvindo os sons de um bairro ao qual eu não pertencia, finalmente entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não estava sendo apenas excluída dos eventos de família. Eu estava sendo reescrita, meu papel na história desta família editado para nada mais do que uma nota de rodapé inconveniente. Mas em algum lugar na escuridão, por baixo da dor e da humilhação, algo mais duro começou a se cristalizar. Eu podia não ser capaz de controlar como eles me viam, mas eu podia controlar como essa história terminaria. E eu estava começando a entender que era hora de escrever minha própria conclusão. As semanas que se seguiram ao jantar se misturaram como aquarelas na chuva. Eu passei pelos meus dias em uma névoa de dormência, seguindo os movimentos de viver, enquanto me sentia cada vez mais desconectada da minha própria existência. Roberto e eu compartilhávamos a mesma casa, a mesma cama, até mesmo a mesma mesa de café da manhã. Mas poderíamos muito bem ter sido estranhos cruzando em um terminal de aeroporto.
Ele havia parado de fazer contato visual durante nossas raras conversas, que haviam se resumido a discussões sobre listas de supermercado e contas de serviços públicos. Quando tentei abordar o que havia acontecido no jantar, como eu me senti excluída e humilhada, ele dispensou minhas preocupações com um aceno de mão. Você está sendo sensível demais, Helena. Os pais de Raquel parecem pessoas legais. Talvez se você tivesse feito mais esforço para se conectar com eles, em vez de fazer tudo sobre você, fazer tudo sobre mim, como se querer existir na minha própria família fosse algum tipo de demanda narcisista, em vez de uma necessidade humana básica. As ligações de Daniel cessaram completamente. Não mais pedidos de receitas de família, não mais discussões logísticas sobre feriados, não mais verificações casuais que pelo menos mantinham a pretensão de um relacionamento. Quando eu ligava para ele, as conversas eram breves e forçadas, cheias de pausas estranhas e sua óbvia ânsia de encerrar a ligação. Estou muito ocupado com o trabalho, mãe. Posso te ligar de volta mais tarde? Mas o mais tarde nunca chegava. As ligações de retorno eram esquecidas. As promessas de visitar evaporavam. E lentamente, eu comecei a entender que estava sendo treinada para parar de procurá-los por completo. Cada ligação não retornada era uma lição sobre o meu novo lugar na hierarquia familiar, que parecia ser em lugar nenhum. O 7º aniversário de Manu estava se aproximando em novembro, e passei dias planejando o que sempre foi uma das minhas tradições favoritas. Por 6 anos, eu havia hospedado as festas de aniversário dela no nosso quintal, transformando o espaço em qualquer tema mágico que ela pedisse. Castelos de princesa construídos com caixas de papelão, caças ao tesouro com mapas desenhados à mão, chás da tarde elaborados com todas as bonecas dela convidadas. Este ano, ela havia mencionado querer um tema de super-heróis, e eu já havia começado a coletar decorações vermelhas e azuis, planejando jogos onde todas as crianças pudessem se sentir como heróis. Eu havia esboçado uma estação de fazer capas, pesquisado receitas para um bolo em forma do personagem favorito dela dos quadrinhos, até mesmo encontrado um artista local que fazia aparições de super-heróis em festas infantis. Quando liguei para Daniel para discutir os detalhes, a resposta dele foi como um golpe físico. Na verdade, mãe, nós decidimos fazer a festa de Manu em um buffet de festas infantis genérico este ano. Raquel acha que será mais fácil, e Manu está muito animada com isso. Buffet genérico. Um restaurante barulhento e caótico, com decorações de plástico e comida processada, onde as festas de aniversário aconteciam em estilo linha de montagem, sem toques pessoais ou tradições familiares. Onde minha neta celebraria 7 anos cercada por estranhos e videogames, em vez do amor e da criatividade que tornaram seus aniversários anteriores mágicos. Mas nós sempre fazemos a festa dela aqui. Eu disse, minha voz menor do que eu pretendia. Ela ama os temas que criamos juntas. Lembra do ano passado, quando transformamos a sala em um reino subaquático? Ela está ficando mais velha, mãe. Crianças da idade dela preferem festas com os amigos em vez de celebrações de família. É mais normal assim. Normal. A palavra me atingiu como um tapa. Nada na nossa família parecia normal anymore. Mas aparentemente a solução não era abordar os problemas. Era me excluir das celebrações por completo. Posso pelo menos ir à festa? Eu poderia ajudar com... Vai estar muito lotado. E Raquel já está preocupada em gerenciar todas as crianças. Talvez você pudesse levar Manu para um almoço de aniversário especial na semana seguinte? Apenas vocês duas? Um prêmio de consolação. Uma celebração separada e menor para substituir a real na qual eu não era mais bem-vinda. O 7º aniversário da minha neta. E eu estava sendo oferecida migalhas do banquete da infância dela. Claro, eu disse, porque o que mais eu poderia dizer? Parece adorável, mas não parecia adorável. Parecia outra pequena morte, outra tradição arrancada, outro pedaço da minha identidade como avó de Manu sendo esculpido e descartado. Naquela noite, sentei-me no quarto de Manu, o quarto que havia sido de Daniel quando ele era menino, onde eu havia lido histórias para dormir e cantado canções de ninar, e beijado os medos que pareciam tão enormes na escuridão. As paredes ainda continham vestígios da infância dele.
marcas desbotadas onde pôsteres de super-heróis haviam pendurado. Um pequeno amassado de quando ele jogou uma bola de beisebol dentro de casa. Marcas de altura no batente da porta documentando o crescimento dele de criança para adolescente. Eu havia mantido este quarto como um santuário para a infância dele, mesmo depois que ele cresceu e se mudou, incapaz de suportar a ideia de apagar aquelas lembranças. Mas quando Manu nasceu, eu o transformei lentamente em um espaço que honrava ambas as gerações. A antiga estante de livros dele, agora cheia com os livros ilustrados dela. A escrivaninha dele convertida em uma estação de arte onde ela podia colorir e criar. Agora olhei para o quarto com outros olhos, vendo-o como evidência da minha própria tolice. Todos aqueles anos preservando lembranças que aparentemente não significavam nada para ninguém além de mim. Toda aquela curadoria cuidadosa de uma história de família que estava sendo sistematicamente reescrita sem a minha contribuição. Peguei um dos desenhos de Manu na escrivaninha. Uma família de palitinhos que ela criara durante a última visita. Havia a mamãe com cabelo amarelo comprido, o papai com seu terno de negócios e a própria Manu no meio, com um grande sorriso. Na borda do papel, mal visível e desenhada muito menor do que as outras, estava outra figura rotulada Vovó Helena, na letra cuidadosa de Manu. Mesmo na arte de 6 anos dela, eu era uma reflexão tardia, uma personagem menor empurrada para as margens do retrato de família. As lágrimas vieram então, finalmente e completamente, como se uma represa tivesse estourado dentro do meu peito. Chorei pelas festas de aniversário que eu não hospedaria, pelas histórias para dormir que eu não leria, pelas lembranças que não seria permitido criar com minha neta. Chorei pela nora que me via como uma ameaça em vez de uma aliada, pelo filho que havia esquecido que o amor não é um recurso finito que deve ser racionado e dividido, mas acima de tudo, chorei pela mulher que eu costumava ser, confiante, capaz, necessária. A mulher que acreditava que ser uma boa mãe e esposa era suficiente, que o amor e o sacrifício seriam reconhecidos e valorizados, que a família que ela passara décadas nutrindo sempre teria um lugar para ela à mesa. Essa mulher se foi, substituída por alguém que eu mal reconhecia. Alguém que pedia desculpas por ocupar espaço, que aceitava migalhas em vez de exigir o respeito que havia conquistado, que havia aprendido a se tornar menor e mais quieta, até que estivesse mal visível até para si mesma. Devo ter adormecido no quarto de Manu, porque acordei horas depois e encontrei Roberto parado na porta. Por um momento, pensei que ele tivesse vindo me procurar, preocupado com a minha ausência da nossa cama. Por um momento, esperei que ele se sentasse ao meu lado e perguntasse o que estava errado, do jeito que ele costumava fazer quando éramos jovens e acreditávamos que poderíamos resolver qualquer problema, contanto que o enfrentássemos juntos. Em vez disso, ele ficou lá, parecendo desconfortável, como se tivesse descoberto um intruso na casa dele. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou. "Eu estava apenas lembrando", eu disse, lutando para me sentar na pequena cama onde eu havia me encolhido como uma criança buscando conforto. "Helena, isso está saindo do controle. Você não pode ficar remoendo o passado assim. Não é saudável. Não é saudável." Como se o luto fosse uma condição médica que pudesse ser curada com o ajuste de atitude adequado. Como se lamentar a perda dos meus relacionamentos familiares fosse algum tipo de falha de caráter, em vez de uma resposta natural à rejeição sistemática. "Eu estou perdendo eles, Roberto. Eu estou perdendo Daniel e Manu, e eu não entendo por quê." Ele suspirou, o som pesado de exaustão e algo que poderia ter sido pena. "Você não está perdendo eles. Você está apenas tendo dificuldade em se ajustar ao fato de que eles têm as próprias vidas agora. A própria família. A própria família." A frase pairou entre nós como uma parede, separando-me das pessoas que eu havia dado tudo para criar e proteger. "E quanto a nós?" perguntei calmamente. "E quanto à nossa família?" Roberto olhou para mim por um longo momento, e eu vi algo mudar na expressão dele. Algo que parecia quase arrependimento, mas não exatamente amor. "Eu acho", ele disse com cuidado, "que talvez precisemos aceitar que nossos anos ativos de parentalidade acabaram."
Daniel não precisa de nós do jeito que costumava. Talvez seja a hora de encontrar outras maneiras de preencher nosso tempo. Outras maneiras de preencher nosso tempo. Como se ser mãe e avó fossem hobbies dos quais eu havia enjoado, em vez de partes fundamentais da minha identidade. Como se 47 anos de casamento tivessem sido preparação para este momento em que nos afastaríamos educadamente e permitiríamos que pessoas mais jovens assumissem o trabalho importante de amar nossa família. É isso que você quer? Perguntei. Apenas se afastar. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele poderia não responder. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava tão baixa que eu quase não o ouvi. Eu quero paz, Helena. Eu quero parar de sentir que estou constantemente escolhendo lados entre minha esposa e meu filho. Eu quero parar de andar pisando em ovos na minha própria casa. Eu quero... Ele pausou. Então continuou com honestidade devastadora. Eu quero que as coisas sejam fáceis por uma vez. Fáceis. 47 anos de casamento. E o que ele mais queria era que fosse fácil. Não significativo, não satisfatório, nem mesmo feliz. Apenas fácil. Eu entendi então que estava lutando uma batalha que eu já havia perdido, não por qualquer falha da minha parte, mas pela simples passagem do tempo e pela matemática cruel da dinâmica familiar. Havia apenas uma certa quantidade de amor para todos, e eu não era mais considerada merecedora da minha parte. Naquela noite, depois que Roberto voltou para o nosso quarto e eu finalmente me forcei a sair do quarto de Manu, sentei-me à minha mesa da cozinha com uma xícara de chá esfriando entre minhas mãos. A casa estava silenciosa ao meu redor, mas não era o silêncio confortável de um lar em repouso. Era o silêncio oco de um espaço que havia sido esvaziado do seu propósito. Pensei na mulher que eu era aos 25 anos, tão certa do meu lugar no mundo, tão confiante de que o amor era suficiente para construir uma vida. Pensei em todos os sonhos que deixei de lado, em todas as oportunidades que recusei, em todos os pedaços de mim que entreguei a serviço de uma família que agora parecia ansiosa para continuar sem mim. Mas enquanto eu estava sentada ali na escuridão, algo inesperado aconteceu. Por baixo da dor e do desespero, por baixo da exaustão de tentar segurar pessoas que não queriam mais ser seguradas, senti algo que não experimentava há meses. Raiva. Não o tipo de raiva explosiva e destrutiva que queima tudo em seu caminho, mas a raiva silenciosa e firme de alguém que finalmente atingiu o fundo e descobriu que era chão sólido. O tipo de raiva que poderia ser moldada em algo útil, algo poderoso. Algo que poderia realmente mudar a história, em vez de apenas suportá-la. Por 47 anos, eu fui Helena, a esposa. Helena, a mãe. Helena, a avó. Eu me definia através dos meus relacionamentos com outras pessoas, medindo meu valor por quão bem eu servia às necessidades delas e apoiava os sonhos delas. Mas talvez fosse hora de lembrar de Helena, a mulher. Helena, a indivíduo. Helena, a pessoa que existia antes de todos esses papéis e que ainda poderia existir depois que eles fossem tirados. Eu ainda tinha algo que eles haviam esquecido. Algo que eles não podiam apagar, apropriar ou redistribuir entre si. Eu tinha minha própria história para contar. A raiva não desapareceu. Em vez disso, estabeleceu-se em algo mais profundo, mais intencional do que qualquer coisa que eu sentira em anos. Por dias após aquela noite no quarto de Manu, eu passei pela minha rotina com uma nova consciência, observando minha família com a atenção cuidadosa de alguém que estava finalmente vendo claramente após meses de cegueira proposital. Comecei a notar coisas que eu estava muito magoada para observar antes. O jeito como as conversas de Roberto com Daniel ficavam animadas e longas quando ele pensava que eu não estava ouvindo. O jeito como ele abaixava a voz e se movia para outro cômodo quando eu entrava, como se minha presença contaminasse qualquer laço de pai e filho que estivesse acontecendo. O jeito como ele desligava rapidamente quando eu aparecia, oferecendo explicações vagas sobre coisas do trabalho, ou apenas ligando para saber. Mas estas não eram rápidas verificações. Estas eram conversas reais, cheias de risos e opiniões compartilhadas, e o tipo de intimidade fácil que estava faltando na nossa casa há meses.
Meu marido e filho estavam mantendo um relacionamento que deliberadamente me excluía, falando livremente apenas quando eu não estava lá para ouvir o que eles realmente pensavam. Certa tarde, enquanto Roberto estava na garagem, organizando suas ferramentas com a precisão obsessiva que sempre foi o jeito dele de evitar conversas difíceis, eu fiz algo que nunca havia feito em 47 anos de casamento. Peguei o ramal do telefone no nosso quarto e ouvi a conversa dele com Daniel. Ela está piorando, Roberto estava dizendo, a voz pesada de frustração. Ontem eu a encontrei dormindo no quarto da Manu. Ela está obcecada com cada pequena mudança, transformando tudo em algum tipo de ataque pessoal. Eu não sei mais o que fazer com ela. Talvez ela precise de ajuda profissional. Daniel respondeu. Raquel acha que ela pode estar tendo algum tipo de colapso. O jeito que ela agiu no jantar, aparecendo sem ser convidada e tornando tudo estranho, ajuda profissional. Um colapso. Como se minha resposta natural a ser sistematicamente excluída fosse evidência de instabilidade mental, em vez de saúde emocional. Como se o problema fosse a minha reação à crueldade deles, em vez da crueldade em si. Eu tenho pensado a mesma coisa, disse Roberto. Talvez pudéssemos convencê-la a falar com alguém, um terapeuta ou conselheiro, alguém que pudesse ajudá-la a entender que esse comportamento não é normal. Esse comportamento. Querer ser incluída na minha família não era comportamento normal. Sentir falta do meu filho não era normal. Lamentar a perda de tradições que passei décadas criando não era normal. Mas o que eles estavam fazendo, o apagamento sistemático, a crueldade casual, o jeito que eles me discutiam como se eu fosse um problema a ser gerenciado, em vez de uma pessoa a ser amada, isso era aparentemente perfeitamente razoável. Eu me sinto mal por ela, pai. Mas ela está tornando impossível para nós termos qualquer tipo de relacionamento normal. Raquel está com medo de atender o telefone quando Helena liga, porque ela sempre acaba se sentindo culpada por alguma coisa. E Manu está começando a perceber a tensão. Manu estava percebendo a tensão. Mas, em vez de abordar a fonte dessa tensão, a exclusão deliberada deles, eles estavam planejando patologizar minha resposta a isso. Em vez de examinar o próprio comportamento, eles estavam se preparando para me fazer duvidar da minha sanidade e acreditar que eu era o problema. Eu desliguei o telefone tão silenciosamente quanto o havia pegado. Minhas mãos firmes apesar da raiva queimando no meu peito. Eles queriam me pintar como instável? Eles queriam sugerir que eu precisava de ajuda profissional pelo crime de amar demais minha família? Que tentassem. Naquela noite, eu fiz outra coisa que nunca havia feito antes. Entrei no escritório de Roberto, o santuário privado dele onde ele pagava contas e gerenciava investimentos e conduzia o tipo de negócios importantes que aparentemente não podiam ser confiados a alguém como eu. E comecei a examinar nossos registros financeiros. Por décadas, eu permiti que ele lidasse com nosso dinheiro com completa autonomia. Ele era melhor com números, ele disse. Ele entendia investimentos e implicações fiscais e o complexo planejamento financeiro que garantiria nossa aposentadoria. Eu confiei nele completamente, assinando documentos quando ele pedia, aceitando as explicações dele quando eu não entendia, acreditando que a experiência dele estava protegendo nosso futuro. O que eu descobri naquela noite mudou tudo. Nossa conta poupança, aquela para a qual eu vinha contribuindo por 47 anos com cada centavo extra dos meus vários empregos de meio período, cada restituição de imposto, cada pequena herança de parentes falecidos, havia sido constantemente esvaziada nos últimos 5 anos. Não para emergências ou despesas médicas ou qualquer uma das razões legítimas pelas quais casais recorrem à reserva de emergência, mas para transferências regulares para uma conta que eu nunca tinha visto antes. Rastreei a trilha de papel com crescente descrença. Transferências mensais de 2.000 reais, às vezes mais, indo para uma conta rotulada Fundo Familiar Moraes. Um fundo do qual eu nunca tinha ouvido falar, nunca fui consultada, nunca assinei papéis para estabelecer. Investigação adicional revelou a verdade que gelou meu sangue. Roberto vinha sistematicamente movendo nosso dinheiro, meu dinheiro, os frutos do meu trabalho e sacrifício, para uma conta que nomeava Daniel como o beneficiário principal.
Não ambos os nossos filhos igualmente, o que teria sido natural e justo. Apenas Daniel. E mais devastadoramente, uma conta que exigia as assinaturas tanto de Roberto quanto de Daniel para quaisquer saques, mas não a minha. Eu era a única pessoa nesta família que não tinha acesso ao dinheiro que ajudei a ganhar e economizar. No caso de morte de Roberto, eu não teria direito a recursos que passei décadas acumulando. Daniel e Raquel herdariam tudo, enquanto a mulher que tornara tudo isso possível ficaria com as migalhas que eles escolhessem espalhar. Meu marido e filho não estavam apenas planejando meu exílio emocional. Eles também estavam planejando meu exílio financeiro. Na manhã seguinte, liguei para o banco e solicitei um histórico completo de todas as contas associadas ao nosso CPF. O representante de atendimento ao cliente foi prestativo e minucioso, me guiando por registros que pintavam um quadro de manipulação financeira sistemática que se estendia por anos. Roberto havia aberto cartões de crédito em nome de nós dois, cartões que eu nunca tinha visto ou usado, com saldos que explicavam por que nosso orçamento doméstico tinha ficado cada vez mais apertado, apesar da renda estável dele. Ele havia feito empréstimos usando a previdência privada dele várias vezes, reduzindo o fundo de aposentadoria que deveria sustentar a nós dois nos nossos anos finais. Ele até havia feito uma segunda hipoteca da nossa casa onde eu morava há 40 anos, sem meu conhecimento ou consentimento. Dona Helena, o representante do banco, disse com cuidado: "Preciso destacar que algumas dessas transações deveriam ter exigido ambas as assinaturas. A senhora está dizendo que não foi consultada sobre estas decisões financeiras?" Eu não estava apenas dizendo isso. Eu estava documentando. E pela primeira vez em meses, senti que estava pensando claramente, em vez de apenas reagir emocionalmente. Naquela tarde, dirigi até o escritório de uma advogada na cidade vizinha, em um lugar onde Roberto nunca pensaria em me procurar. A advogada, uma mulher de olhar perspicaz, na casa dos 50, chamada Patrícia Santos, ouviu minha história com o tipo de atenção profissional que me fez sentir ouvida pela primeira vez em meses. "Helena", ela disse depois que terminei de explicar minha situação, "o que a senhora está descrevendo é abuso financeiro. Seu marido tem a isolado sistematicamente de recursos que são legalmente seus. O fato de ele ter feito isso em coordenação com seu filho torna a situação ainda mais problemática de um ponto de vista legal. Abuso financeiro. Eu nunca tinha ouvido o termo antes, mas ele se encaixava perfeitamente. Todos aqueles anos confiando em Roberto para gerenciar nosso dinheiro, enquanto ele tomava decisões que beneficiavam todos, exceto eu. Todas aquelas vezes em que aceitei as explicações dele para o fato de não podermos pagar coisas que eu queria, enquanto ele estava secretamente financiando o estilo de vida de Daniel. "O que posso fazer?" perguntei. "Várias coisas", Patrícia disse, pegando um bloco de papel. "Primeiro, podemos exigir a divulgação financeira completa e congelar quaisquer contas que foram abertas sem o seu consentimento. Segundo, podemos contestar a legalidade deste fundo que foi estabelecido usando bens conjugais. Terceiro, podemos explorar se a senhora tem base para divórcio por má conduta financeira." Divórcio. A palavra pairou no ar entre nós como uma porta que eu nunca imaginei abrir. 47 anos de casamento. E eu estava sentada em um escritório de advocacia discutindo o fim de tudo que eu pensava ser permanente. "Eu não sei se quero o divórcio", eu disse honestamente. "Eu só quero entender o que realmente está acontecendo com a minha vida. Compreender é o primeiro passo", Patrícia disse gentilmente. "Mas, Helena, preciso que a senhora entenda algo importante. Estas não são traições aleatórias ou lapsos temporários de julgamento. O que a senhora está descrevendo é uma campanha sistemática para eliminá-la do futuro da sua família, financeiramente, emocionalmente, praticamente. Alguém convenceu seu marido e filho de que as vidas deles seriam melhores sem a senhora nelas. Alguém. Nós duas sabíamos quem era esse alguém, embora nenhuma de nós tenha dito o nome de Raquel em voz alta. A questão agora, Patrícia continuou, é o que a senhora quer fazer com esta informação.
A senhora pode confrontá-los diretamente, o que pode levar a melhorias temporárias, mas provavelmente não resolverá o problema subjacente. A senhora pode continuar aceitando a situação e esperar que melhore com o tempo, embora, com base no que me disse, isso pareça improvável. Ou a senhora pode começar a planejar o seu próprio futuro, independente das pessoas que decidiram que a senhora é descartável. Planejar meu próprio futuro. A frase era aterrorizante e libertadora em igual medida. Por 47 anos, meu futuro esteve intrinsecamente ligado ao de Roberto, ao da nossa família. A suposição de que estávamos construindo algo juntos, que nos sustentaria através de quaisquer desafios que surgissem. Mas e se essa suposição estivesse errada? E se eu estivesse construindo o futuro de outra pessoa enquanto negligenciava o meu? E se a vida que pensei que estávamos criando juntos sempre foi temporária da perspectiva deles? Um arranjo conveniente que duraria apenas enquanto eu permanecesse útil e pouco exigente? Naquela noite, sentei-me à minha mesa da cozinha com o cartão de visitas de Patrícia na mão e uma nova compreensão da minha situação. Eu não era apenas uma esposa e mãe, passando por um período difícil com sua família. Eu era uma mulher que descobriu que as pessoas a quem ela dedicou sua vida para servir estavam trabalhando ativamente para removê-la da equação. Mas eu tinha algo que eles não esperavam que eu tivesse. Eu tinha informação. Eu tinha opções legais. Eu tinha um senso crescente do meu próprio valor que não dependia da aprovação ou aceitação deles. E o mais importante, eu tinha tempo. Tempo para pensar, para planejar, para decidir exatamente como eu queria que essa história terminasse. Eles pensavam que estavam gerenciando Helena, o problema. Mas eles haviam se esquecido de Helena, a mulher. Helena, a indivíduo que existiu antes deles e poderia existir depois deles, se necessário. Pela primeira vez em meses, fui para a cama naquela noite sem chorar. Em vez disso, fiquei acordada pensando em possibilidades que nunca me permiti considerar. Como seria minha vida se eu parasse de tentar conquistar meu lugar em uma família que já havia decidido que eu não pertencia? O que eu faria com meus dias se não estivesse constantemente tentando provar meu valor para pessoas que escolheram não vê-lo? Como seria a história de Helena se Helena fosse quem a estivesse escrevendo? As perguntas não me assustaram como teriam antes. Em vez disso, pareciam o começo de algo que eu pensei ter perdido para sempre. Pareciam esperança. A mudança em mim não aconteceu da noite para o dia, mas era inconfundível. Onde antes eu me apressava para preencher silêncios com conversas nervosas, agora eu encontrava conforto na observação silenciosa. Onde antes eu procurava desesperadamente aprovação através de infinitos atos de serviço, agora eu passava pelos meus dias com um propósito que não tinha nada a ver com as expectativas de mais ninguém. Eu parei de fazer o café de Roberto pela manhã. Não por despeito, mas porque percebi que tinha coisas melhores para fazer com aqueles preciosos primeiros momentos de cada dia do que servir a alguém que estava planejando meu exílio financeiro por anos. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com minha própria xícara, lendo o jornal e planejando minha própria agenda. O café não está pronto, Roberto disse na terceira manhã desta nova rotina, parado na porta da cozinha em seu roupão, com a expressão confusa de alguém cujo sistema automático subitamente falhou. Eu fiz o suficiente para uma pessoa. Respondi sem levantar os olhos da seção de finanças, onde eu estava pesquisando estratégias de investimento e planejamento de aposentadoria para mulheres com mais de 60 anos. Tem mais no armário se você quiser fazer uma jarra nova. Ele me encarou por um longo momento, provavelmente esperando que eu pedisse desculpas e corresse para corrigir essa falha sem precedentes nos meus deveres domésticos. Quando eu continuei a ler, em vez disso, ele bufou e fez seu próprio café com o tipo de movimentos exagerados que sugeriam que eu estava sendo irracional. Mas eu não estava sendo irracional. Eu estava sendo intencional. Cada pequena mudança era um passo deliberado em direção à mulher que eu estava me tornando. Aquela que entendia que o serviço dado livremente era significativo, mas o serviço extraído por culpa e obrigação era apenas outra forma de servidão. Comecei a passar minhas tardes na biblioteca pública, não me escondendo da minha família, mas pesquisando minhas opções.
Estudei tudo o que pude encontrar sobre abuso financeiro, direitos da mulher no casamento e as proteções legais disponíveis para esposas que haviam sido sistematicamente excluídas da tomada de decisões. Fiz cópias de artigos e imprimi recursos, construindo um arquivo que engrossava a cada dia. A bibliotecária, uma mulher gentil chamada Dona Lúcia, que trabalhava lá há 30 anos, notou minha presença regular e minha pesquisa focada. "Escrevendo um trabalho?" Ela perguntou certa tarde, notando a pilha de documentos legais que eu estava fotocopiando. "De certa forma," eu disse, "estou pesquisando minha própria vida." Ela acenou com a sabedoria de alguém que viu muitas pessoas virem à biblioteca buscando respostas para perguntas que não podiam fazer em outro lugar. "A seção de leis e direito fica no canto dos fundos, se precisar de mais recursos." "E Helena?" Ela baixou a voz, conspiratoriamente. "Os computadores na sala de pesquisa são mais privados, se a senhora estiver examinando assuntos delicados." Agradeci e me dirigi ao canto dos fundos, onde passei horas aprendendo sobre coisas que nunca pensei que precisaria saber. Leis de comunhão de bens. Requisitos de divulgação financeira. O prazo de prescrição para contestar transferências fraudulentas. A definição legal de abandono construtivo. Essa última frase ficou comigo. Abandono construtivo. Quando um cônjuge cria condições tão intoleráveis que o casamento se torna insuportável, mesmo permanecendo fisicamente presente no lar. Era uma descrição perfeita do que vinha acontecendo comigo, embora eu nunca tivesse tido palavras para isso antes. Em casa, meu novo comportamento estava criando ondas de confusão e preocupação. Roberto continuava me olhando de soslaio, como se tentasse descobrir o que havia mudado, mas sem conseguir identificar a fonte do seu mal-estar. Eu não estava brava ou confrontadora. Eu não estava fazendo exigências ou emitindo ultimatos. Eu estava simplesmente presente de forma diferente. Quando ele reclamou que o jantar estava atrasado porque eu estava na biblioteca, eu acenei com a cabeça, com simpatia, e sugeri que ele começasse a cozinhar mais cedo se preferisse comer em um horário específico. Quando ele mencionou que eu parecia distante ultimamente, concordei que estava pensando muito e deixei por isso mesmo. Quando ele perguntou no que eu estava pensando, sorri e disse que estava explorando novos interesses. "Que tipo de interesses?" Ele insistiu, do jeito que alguém poderia espreitar um dente inflamado para ver se ainda doía. "Estudos de direito," eu disse sinceramente. "Estou aprendendo sobre planejamento financeiro e direitos da mulher. É fascinante o quanto eu nunca soube sobre minhas próprias proteções legais." A cor sumiu do rosto dele tão rapidamente que eu quase senti pena. Quase. "Por que você está subitamente interessada em assuntos legais?" Ele perguntou, a voz cuidadosamente casual. "Por que eu não estaria? Na nossa idade, é importante entender essas coisas. Planejamento de aposentadoria, questões de herança, o que acontece com os bens se um cônjuge ficar incapacitado. Você não acha sensato eu estar informada sobre nossa situação financeira?" Ele murmurou algo sobre ter tudo sob controle e escapou para o escritório, onde eu o ouvi fazendo ligações urgentes a portas fechadas. Eu não precisei grampear desta vez para saber que ele estava ligando para Daniel, provavelmente procurando conselhos sobre como lidar com sua esposa subitamente imprevisível. 2 dias depois, Daniel apareceu sem avisar, algo que não acontecia há meses. Eu estava no jardim, tirando o mato dos canteiros de flores que eu havia plantado e mantido por 20 anos, quando ouvi o carro dele na garagem. Pela janela da cozinha, observei-o entrar na casa e começar o que parecia ser uma conversa intensa com o pai. Continuei minha jardinagem, demorando-me para preparar adequadamente os canteiros para o inverno. Havia algo profundamente satisfatório neste trabalho, em nutrir coisas que floresceriam novamente na próxima primavera, independentemente de qualquer caos que estivesse acontecendo dentro de casa. Essas flores não se importavam com drama familiar ou manipulação financeira. Elas simplesmente cresciam em direção à luz, estação após estação, com uma resiliência que eu estava finalmente aprendendo a imitar. Após 1 hora, Daniel apareceu na porta dos fundos. "Mãe? Podemos conversar?" Eu levantei os olhos dos crisântemos que eu estava dividindo,
notando o tom cuidadoso que ele estava usando. Não exatamente preocupado, não exatamente acusatório, mas definitivamente cauteloso. Claro, querido. Deixe-me apenas terminar esta sessão. Eu levei meu tempo para completar a tarefa, lavando as mãos na torneira externa e recolhendo minhas ferramentas com cuidado deliberado. Quando finalmente me juntei a ele no pátio dos fundos, ele estava sentado à mesa onde havia comido inúmeras refeições quando criança, mas sua expressão era a de um estranho tentando avaliar uma ameaça em potencial. O pai diz que você tem agido de forma diferente ultimamente. Ele começou sem preâmbulo. Eu tenho? De que maneira? Ele diz que você está passando muito tempo fora de casa, pesquisando coisas legais. Eu me acomodei na cadeira em frente a ele, a mesma cadeira onde o ajudei com o dever de casa, ouvi suas decepções adolescentes e celebrei suas conquistas. Eu tenho me educado sobre assuntos financeiros. Pareceu prudente. Prudente como? Bem, Daniel, percebi que sei muito pouco sobre a situação financeira da nossa família. Seu pai sempre cuidou desses assuntos, mas na nossa idade, achei prudente ficar mais informada. E se algo acontecesse com ele? E se eu precisasse tomar decisões sobre nossos bens? Certamente você gostaria que eu estivesse preparada para essas possibilidades. Ele se mexeu desconfortavelmente, claramente esperando um tipo diferente de conversa. O roteiro que seu pai havia preparado não estava levando em conta esta versão calma e razoável da mãe dele. Faz sentido, ele disse lentamente. Mas o pai está preocupado que você esteja chateada com alguma coisa. Ele acha que talvez você esteja se sentindo deixada de fora das decisões da família. Deixada de fora. Uma maneira tão gentil de descrever exclusão sistemática e manipulação financeira. Você acha que eu deveria me sentir deixada de fora, Daniel? A pergunta pairou entre nós como um desafio que ele não estava preparado para enfrentar. Eu podia vê-lo lutando com narrativas conflitantes. A história que Raquel vinha contando sobre sua mãe difícil e exigente e a realidade da mulher sentada à sua frente, fazendo perguntas simples e diretas. Eu acho que talvez tenha havido alguma falta de comunicação ultimamente, ele disse finalmente. Alguns sentimentos feridos de todos os lados. Que sentimentos foram feridos do seu lado? Outra pergunta que ele não esperava. Eu podia vê-lo se esforçando para identificar queixas que pudessem justificar o tratamento que eu vinha recebendo. Bem, Raquel sente que você a desaprova, que você é crítica da maneira como ela lida com as situações familiares. Eu critiquei Raquel a você ou a ela diretamente? Não exatamente, mas... Eu disse algo negativo sobre a maneira como ela administra sua casa ou cria Manu? Não, mas... Eu interferi no seu casamento ou tentei minar suas decisões familiares? Mãe, isso não é realmente sobre coisas específicas que você disse ou fez. Então, é sobre o que, Daniel? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos do jeito que costumava fazer quando era criança, pega em uma mentira. Quando ele finalmente levantou o olhar, havia algo em seus olhos que poderia ter sido vergonha. Raquel acha... Ela sente que você quer que as coisas permaneçam como eram antes, que você não consegue aceitar que eu tenho minha própria família agora. E o que você acha? Eu acho... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu acho que talvez todos nós precisemos encontrar uma nova maneira de ser uma família. Uma maneira que funcione para todos. Uma maneira que funcione para todos. A linguagem diplomática de alguém tentando evitar assumir a responsabilidade por causar dor, enquanto também evita o trabalho de realmente abordar o problema. Isso parece sensato, eu disse. Como isso se pareceria para você? Eu ainda não sei. Mas talvez pudéssemos começar a ter jantares de família regulares novamente. Todos nós juntos. E talvez Raquel e eu pudéssemos te incluir mais nas atividades de Manu. Me incluir mais. Como se eu fosse uma vizinha pedindo permissão para participar dos eventos da minha própria neta, em vez de uma avó que havia sido sistematicamente excluída deles. Eu gostaria disso, eu disse, embora nós dois soubéssemos que essas promessas haviam sido feitas antes e silenciosamente abandonadas quando se tornaram inconvenientes. Bom, isso é bom, mãe.
E talvez você pudesse tentar fazer Raquel se sentir mais confortável. Ela realmente quer ter um bom relacionamento com você. Aí estava. O refrão familiar que tornava tudo responsabilidade minha. Raquel queria um bom relacionamento comigo, mas apenas em termos que exigiam que eu me tornasse menor, mais quieta, menos presente na minha própria família. Ela queria os benefícios de ter uma sogra sem o inconveniente de realmente lidar com uma que tinha opiniões, necessidades ou expectativas. Eu certamente tentarei, eu disse, porque era verdade. Eu tentaria, embora talvez não da maneira que Daniel esperava. Naquela noite, depois que Daniel foi embora e Roberto se retirou para o escritório para evitar qualquer conversa desconfortável que ele pensasse que poderia estar por vir, sentei-me na minha sala e olhei para a vida que eu havia construído. Os móveis que escolhi, as fotos que arrumei, os livros que colecionei, as plantas que nutri. Cada canto desta casa contava a história de uma mulher que se importava profundamente em criar um lar que refletisse amor e estabilidade, e a esperança de que coisas boas fossem permanentes. Mas eu estava começando a entender que nada era permanente, exceto a escolha de continuar criando, continuar se importando, continuar acreditando no seu próprio valor, mesmo quando as pessoas ao seu redor se esqueciam de valorizá-lo. Abri meu laptop e comecei a digitar um e-mail para Patrícia Santos, minha advogada. Havia documentos que eu precisava solicitar, contas que eu precisava investigar e decisões que eu precisava tomar sobre meu futuro. Não era mais a raiva que me impulsionava, embora a raiva tivesse sido necessária para eu começar. Não era nem mesmo a mágoa, embora a mágoa tivesse sido real e válida e importante de reconhecer. Era algo mais quieto, mas infinitamente mais poderoso. Autorrespeito. Pela primeira vez em décadas, eu estava escolhendo Helena. Não Helena, a esposa, ou Helena, a mãe, ou Helena, a avó, mas Helena, a mulher individual que merecia ser tratada com dignidade e honestidade pelas pessoas que alegavam amá-la. A mulher que estava finalmente pronta para escrever o seu próprio final. O momento chegou em uma quinta-feira de dezembro, exatamente 3 semanas antes do Natal. Eu vinha planejando isso há dias, esperando pela oportunidade certa em que todas as peças se encaixariam naturalmente. Roberto havia mencionado que Daniel e Raquel viriam para discutir os planos de fim de ano, outra reunião de família na qual eu era esperada para comparecer, mas não para realmente participar, outra oportunidade para decisões serem tomadas ao meu redor, em vez de comigo. Passei a manhã no escritório de Patrícia Santos, finalizando os documentos que mudariam tudo. Extratos bancários mostrando as transferências não autorizadas. Documentos de empréstimos assinados sem meu conhecimento. Evidências da manipulação financeira sistemática que vinha acontecendo nas minhas costas por anos. Patrícia havia trabalhado diligentemente para compilar tudo em uma apresentação abrangente que contava a história de forma clara e inegável. A senhora tem certeza de que quer fazer isso hoje? Patrícia perguntou enquanto me entregava a pasta parda que continha os segredos financeiros da minha família. Assim que a senhora compartilhar esta informação, não há como voltar atrás. Eles saberão que a senhora sabe de tudo. Eu estou pronta, eu disse. E pela primeira vez em meses, eu realmente estava. Não brava, não vingativa, apenas clara sobre o que precisava acontecer. Passei 47 anos tentando manter esta família unida através do amor e do sacrifício. É hora de ver se a verdade pode fazer o que o amor aparentemente não pôde. Dirigi para casa na tarde de inverno. A neve começando a empoeirar o para-brisa de uma maneira que fazia tudo parecer limpo e novo. A pasta estava no banco do passageiro ao meu lado, como um passageiro carregando seu próprio peso de possibilidade. Em algumas horas, tudo seria diferente. Os pretextos cuidadosos seriam desfeitos, as ficções educadas seriam abandonadas, e todos nós teríamos que encarar exatamente no que havíamos nos tornado. Daniel e Raquel chegaram às 5h30, assim que a escuridão de dezembro se instalava sobre o nosso bairro. Observei pela janela da frente enquanto eles ajudavam Manu a sair da cadeirinha do carro, minha neta agasalhada contra o frio em um casaco rosa fofo,
que a fazia parecer um pequeno marshmallow. Raquel carregava uma garrafa de vinho e o que parecia ser uma agenda cuidadosamente preparada para a nossa discussão noturna. Daniel tinha sua bolsa de laptop, sugerindo que esta era, de fato, uma reunião de negócios, em vez de uma reunião de família. Vovó Helena! Manu correu para mim no momento em que entraram, envolvendo os braços em torno das minhas pernas com o entusiasmo incondicional que as crianças mostram antes que o mundo lhes ensine a racionar seu afeto. Por um momento, segurando o pequeno corpo dela contra o meu, eu quase vacilei. Quase decidi que preservar a inocência dela era mais importante do que reivindicar a minha própria dignidade. Mas então me lembrei das palavras de Patrícia Santos. As crianças aprendem sobre relacionamentos observando os adultos ao seu redor. O que Manu está aprendendo sobre como as mulheres devem ser tratadas nas famílias? Olá, meu amor. Estou tão feliz em te ver. Vamos decorar a árvore de Natal hoje à noite? A mamãe disse que talvez pudéssemos começar as decorações. Olhei para Raquel, que estava evitando meus olhos enquanto pendurava o casaco no armário. Vamos ver o que todos decidem, eu disse com cuidado. Roberto emergiu do escritório com o entusiasmo efusivo que ele sempre demonstrava quando estava nervoso com alguma coisa. Aí está minha neta favorita. Como está minha Manu? A noite começou de acordo com o roteiro usual deles. Raquel desembalou o que parecia ser um cronograma detalhado de festas de fim de ano, completo com planilhas codificadas por cores mostrando qual família sediaria, qual celebração. Daniel abriu o laptop e começou a discutir a logística da troca de presentes e arranjos de viagem. Roberto concordou com tudo o que propuseram, desempenhando o papel do avô complacente, que só queria que todos estivessem felizes. Eu fiquei sentada em silêncio, ouvindo enquanto eles planejavam a véspera de Natal na casa dos pais de Raquel, a manhã de Natal no apartamento de Daniel e Raquel, e o jantar de Natal no clube de campo, onde a família de Raquel realizava sua celebração anual. Minha presença foi mencionada apenas em termos logísticos. Se eu iria dirigir separadamente ou ir com Roberto, se eu tinha quaisquer restrições alimentares que o clube precisava saber, se eu preferiria um horário de refeição cedo ou tarde. Eu estava sendo gerenciada novamente, processada através da eficiência de fim de ano deles como uma peça de bagagem que precisava ser transportada, mas não consultada. Tudo isso parece adorável, eu disse quando terminaram a apresentação. Muito bem organizado. Raquel sorriu, radiante de orgulho por ter orquestrado com sucesso mais um feriado em família que correria bem, sem exigir qualquer contribuição real dos parentes inconvenientes. Agora, eu continuei, estendendo a mão para a pasta parda que eu havia colocado na mesinha de centro mais cedo. Eu tenho algo que gostaria de discutir com todos vocês. A mudança na atmosfera foi imediata. O laptop de Daniel se fechou lentamente. O sorriso de Raquel vacilou. O rosto de Roberto ficou pálido quando ele reconheceu a pasta. O mesmo tipo de pasta que ele usava para documentos financeiros importantes. O tipo que continha informação, em vez de conversa casual. O que é isso, mãe? Daniel perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Este, eu disse, abrindo a pasta e removendo o primeiro documento. É um registro abrangente das transações financeiras da nossa família nos últimos 5 anos. Especificamente, as transações que foram feitas sem o meu conhecimento ou consentimento. Coloquei o primeiro extrato bancário na mesinha de centro, onde todos podiam ver. O rosto de Roberto havia mudado de pálido para cinza, mas ele permaneceu em silêncio. Raquel parecia confusa, como se este tópico não tivesse nada a ver com ela. Daniel se inclinou para examinar o documento. Eu não entendo, ele disse. Que transações? Deixe-me explicar, eu disse, minha voz calma e firme, apesar da enormidade do que eu estava revelando. Este é um registro de R$800 mil que foram transferidos da nossa conta poupança conjunta para algo chamado Fundo Familiar Moraes nos últimos 5 anos. Um fundo que eu nunca soube que existia. Nunca consenti e ao qual não tenho acesso. Os olhos de Daniel se moveram do documento para o rosto do pai, a confusão começando a se transformar em outra coisa. Pai, do que ela está falando? Roberto pigarreou,
sua confiança usual ausente. Helena, este não é realmente o momento ou o lugar apropriado para discutir nossos arranjos financeiros. Não é? Perguntei com suavidade. Quando seria o momento apropriado para discutir o fato de que meu marido tem movido sistematicamente bens conjugais para contas que me excluem? Quando seria o lugar certo para falar sobre a segunda hipoteca que ele fez da nossa casa sem a minha assinatura? Coloquei o segundo documento na mesa. A confusão de Raquel estava se tornando alarme, à medida que ela começava a entender que esta conversa poderia ter implicações para sua própria segurança financeira. Roberto, ela disse rispidamente. Do que Helena está falando? São assuntos financeiros complicados, Roberto começou, mas eu o interrompi gentilmente. Eles não são complicados de forma alguma, eu disse. São bem simples, na verdade. Meu marido e filho têm planejado meu futuro financeiro sem mim. Eles criaram estruturas legais que garantem que eu não tenha acesso ao dinheiro que ajudei a ganhar e economizar. No caso de morte de Roberto, eu não herdaria nada, enquanto Daniel herdaria tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manu, que estava colorindo na mesa da cozinha, continuou seu trabalho, alegremente alheia ao mundo adulto implodindo ao seu redor. Isso não é... Daniel começou, então parou, olhando para o pai em busca de orientação que não estava vindo. Deixe-me mostrar mais, eu disse, colocando documentos adicionais na mesa. Cartões de crédito abertos em nome de nós dois, sobre os quais eu nunca soube. Empréstimos contra a previdência privada de Roberto, que reduzem a segurança da nossa aposentadoria. Contas de investimento que exigem as assinaturas de Roberto e Daniel. Mas não a minha. Helena, Roberto disse, sua voz mal audível. Você não entende o quadro completo. Então me explique, eu disse. Explique por que a mulher que está casada com você há 47 anos, que contribuiu para a nossa casa financeiramente e de outras formas por 5 décadas, que nunca foi irresponsável com dinheiro ou fez exigências financeiras irracionais, precisa ser excluída das decisões sobre o seu próprio futuro financeiro. Raquel estava olhando para Daniel com uma expressão de horror crescente. Não horror pelo que havia sido feito a mim, mas horror pela possibilidade de que sua própria segurança financeira pudesse ser ameaçada por esta revelação. Daniel, ela disse com urgência. Você sabia disso? Daniel olhou entre o pai e eu, preso entre duas versões da realidade que ele nunca precisou conciliar antes. O pai disse que era planejamento sucessório. Ele disse que era para proteger os bens da família. Proteger de quem? Perguntei calmamente. A pergunta pairou no ar como uma acusação, porque todos nós sabíamos a resposta. Proteger de mim. Proteger da mulher que passou décadas construindo a base financeira desta família, que nunca pegou mais do que sua parte, que sacrificou seus próprios sonhos e desejos para apoiar os deles. Helena, querida, Raquel disse, sua voz assumindo o tom condescendente que ela usava quando estava prestes a explicar algo a alguém que ela considerava intelectualmente inferior. Você tem que entender que esses tipos de arranjos financeiros são normais em famílias com bens significativos. É sobre planejamento fiscal e gestão de patrimônio. Não é pessoal. Não é pessoal. A exclusão sistemática de uma esposa e mãe do futuro financeiro de sua família não era pessoal. Raquel? Eu disse, olhando diretamente para ela pela primeira vez em meses. Quanto disso foi ideia sua? A cor sumiu do rosto dela tão rapidamente que eu tive minha resposta antes que ela pudesse formular uma reação. Helena, isso não é justo, Daniel disse, mas sua voz não tinha convicção. Não é? Deixe-me perguntar algo, Daniel. Quando esses arranjos financeiros começaram? Quando seu pai começou a mover dinheiro para contas que eu não podia acessar? Daniel olhou para Roberto, que estava olhando para as mãos como se elas pudessem conter respostas para perguntas que ele não podia enfrentar. Quando você se casou, Daniel? Continuei. Quando Raquel se juntou a esta família e, de repente, minha segurança financeira se tornou algo que precisava ser gerenciado e contido? Já chega. Raquel disse, levantando-se com o tipo de indignação justa que as pessoas demonstram quando são pegas em um comportamento que não podem defender. Você está fazendo acusações sem nenhuma evidência. Eu tenho muitas evidências. Eu disse calmamente.
gesticulando para os documentos espalhados sobre a mesa. O que eu não tenho é uma explicação que faça sentido. O que eu não tenho é um único bom motivo pelo qual a mulher que tornou esta família possível deva ser tratada como uma ameaça em potencial à segurança dela. Eu me levantei e caminhei até a lareira onde nossas fotos de família estavam em exibição. As fotos que Raquel não conseguiu remover porque estavam na minha casa, nas minhas paredes, contando a história de uma vida que ela estava tentando reescrever. Eu construí esta família, eu disse, minha voz ainda firme, mas carregando décadas de verdade acumulada. Eu carreguei Daniel por 9 meses, o criei por 18 anos, apoiei a carreira de Roberto, mantive esta casa, contribuí para a nossa segurança financeira e não pedi nada em troca, exceto ser tratada como se eu importasse. Virei-me para encará-los, 3 adultos sentados na minha sala, parecendo crianças que foram pegas roubando da bolsa da avó. Em vez disso, fui sistematicamente excluída de decisões financeiras, marginalizada emocionalmente em reuniões de família e tratada como um inconveniente a ser gerenciado, em vez de uma pessoa a ser amada. E agora descubro que esta exclusão não foi acidental ou inconsciente. Foi planejada. Foi deliberada. Foi manipulação legal, projetada para garantir que a mulher que construiu esta base não tivesse direito ao que foi construído sobre ela. Mãe, Daniel disse, a voz ligeiramente embargada. Não era para ser assim. Então, como era para ser, Daniel? Qual era o plano para o futuro da sua mãe? Que papel eu deveria desempenhar na família que eu criei? Ele não tinha resposta, porque não havia um plano para mim. Eu deveria desaparecer em silêncio, agradecida, sem fazer perguntas desconfortáveis sobre meus próprios direitos, necessidades ou valor. Mas eu não estava desaparecendo. Eu estava parada na minha própria sala de estar, cercada por evidências da traição da minha família, e pela primeira vez em meses, eu me sentia completa e poderosamente presente. Eu quero que todos vocês saiam agora, eu disse calmamente. Levem Manu para casa. Discutam o que vocês precisam discutir sobre controle de danos e estratégias legais e como lidar com o fato de que Helena finalmente sabe a verdade. Helena, por favor. Roberto começou, mas eu levantei a mão. Eu terminei, Roberto. Terminei de fingir que isso é sobre minha sensibilidade ou minha incapacidade de me ajustar à mudança. Terminei de aceitar migalhas da mesa que eu preparei. Terminei de ser grata por quaisquer restos de inclusão que vocês estão dispostos a oferecer. Olhei para cada um deles por sua vez. Meu marido de 47 anos. Meu filho que amei mais do que minha própria vida. Minha nora que nunca me viu como nada mais do que um obstáculo a ser superado. Vocês queriam que eu me afastasse? Parabéns. Conseguiram o que queriam. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que veio antes. Não era o silêncio de pessoas evitando conversas difíceis. Era o silêncio de pessoas que acabaram de perceber que o jogo que estavam jogando, de repente mudou as regras, e eles não sabiam mais como vencer. Eles saíram naquela noite em silêncio atordoado, reunindo Manu e seus pertences com os movimentos mecânicos de pessoas que acabaram de testemunhar algo que não podiam processar imediatamente. Roberto se retirou para o escritório sem uma palavra, e eu estava finalmente sozinha na minha casa, com a verdade pairando no ar como fumaça após um incêndio. Acre e inconfundível, mas de alguma forma mais limpa do que as mentiras que estavam nos sufocando. Eu não chorei. Eu não me enfureci. Eu não desmoronei sob o peso do que eu acabara de fazer. Em vez disso, fiz uma xícara de chá e sentei-me na minha sala, olhando para os documentos ainda espalhados sobre a mesinha de centro como evidência em uma cena de crime. O que, de certa forma, eles eram. Na manhã seguinte, Patrícia Santos ligou antes que eu terminasse minha primeira xícara de café. Helena, Daniel me ligou às 7 da manhã. Ele quer marcar uma reunião para discutir, resolver esta situação amigavelmente. Foram as palavras exatas dele. Eu quase ri. Depois de meses sendo excluída das decisões familiares, de repente eles queriam resolver as coisas amigavelmente, agora que eu tinha em mãos cartas que eles não sabiam que eu possuía. O que você disse a ele?
Eu disse que qualquer comunicação referente aos seus assuntos financeiros precisaria passar por mim e que ficaríamos felizes em nos reunir assim que ele contratasse seu próprio advogado. Ele pareceu surpreso que isso agora fosse um assunto legal, em vez de uma discussão familiar. Assunto legal. Sim, havia se tornado isso. Quando o amor, o respeito e a decência humana básica falhavam, às vezes a lei era a única linguagem que as pessoas entendiam. Há mais uma coisa. Patrícia continuou. Eu estive pesquisando os documentos do fundo mais a fundo e encontrei algo interessante. A maneira como foi estruturado, com transferências da sua conta conjugal conjunta, o torna vulnerável a contestações. Podemos argumentar que bens conjugais foram convertidos indevidamente em propriedade separada sem o seu consentimento. O que isso significa na prática? Significa que a senhora tem um caso muito forte para recuperar uma parte significativa do que foi tirado. Também significa que eles sabem que a posição deles é legalmente fraca, o que explica por que Daniel está subitamente interessado em negociar. Passei a manhã cuidando do jardim, tirando os últimos vegetais de inverno e preparando os canteiros para o plantio da primavera. Havia algo profundamente satisfatório neste trabalho, em limpar o que estava acabado e preparar-se para o que estava por vir. Minhas mãos na terra, o sol de dezembro aquecendo minhas costas, apesar do ar frio, o ritmo simples de cuidar de coisas em crescimento, tudo parecia meditação, como oração, como a conversa mais honesta que tive comigo mesma em anos. Roberto saiu da casa por volta do meio-dia, parecendo abatido e incerto de uma maneira que eu nunca havia visto antes. Ele ficou na beira do jardim, me observando trabalhar, como se estivesse tentando decidir se aproximar de mim era seguro. Helena, ele disse finalmente. Nós precisamos conversar. Eu continuei trabalhando, minhas mãos firmes enquanto eu dividia perenes que haviam crescido demais para o seu espaço. Eu acho que conversamos o suficiente na noite passada. Por favor. Apenas, por favor, me dê uma chance para explicar. Eu olhei para ele. Então, este homem que amei por 47 anos, e vi alguém que mal reconhecia. O Roberto confiante e decidido que administrava nossas finanças e tomava nossas principais decisões, havia sido substituído por alguém que parecia perdido e assustado. Explicar o quê, Roberto? Explicar por que você tem planejado o meu exílio financeiro por 5 anos? Explicar por que você achou que eu não merecia saber sobre decisões que afetavam meu próprio futuro? Explicar por que você discutiu minha saúde mental com nosso filho, em vez de discutir suas preocupações comigo diretamente? Ele estremeceu a cada pergunta, como se fossem golpes físicos. Não era para te machucar, ele disse calmamente. Era para proteger todos. Proteger todos do quê? De complicações. De conflitos familiares sobre dinheiro, de ter que tomar decisões difíceis sobre cuidados, se um de nós ficasse incapacitado. Você quer dizer proteger Daniel e Raquel de terem que lidar comigo. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele poderia não responder. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mal audível. Raquel estava preocupada com o que aconteceria com os bens da família se algo acontecesse com você primeiro. Ela queria ter certeza de que a herança de Daniel estava protegida. Aí estava. A verdade que eu suspeitava, mas que não queria acreditar. Minha nora estava tão preocupada com meu potencial direito a bens de família que convenceu meu marido a legalmente minimizar meu acesso à riqueza que eu ajudei a criar. E você achou isso razoável? Eu achei que era planejamento inteligente. Raquel entende de finanças e direito de sucessão melhor do que nós dois. Ela estava cuidando do futuro da família. E o meu futuro, Roberto? E o da mulher que fazia parte desta família há mais tempo do que Raquel está viva? Ele não tinha resposta para isso, porque não havia um plano para o meu futuro. Eu deveria ser grata pelo que eles escolhessem fornecer, aceitando qualquer arranjo que considerassem apropriado para a mulher idosa inconveniente que havia sobrevivido à sua utilidade. Naquela tarde, Daniel ligou. Não para pedir desculpas ou explicar, mas para negociar. Mãe, eu acho que houve um mal-entendido sobre os arranjos financeiros. O pai estava tentando fazer um planejamento sucessório,
E talvez ele não tenha comunicado bem, mas as intenções dele eram boas. Daniel, eu disse calmamente. Seu pai transferiu 800 mil reais em bens conjugais para contas às quais eu não posso acessar. Ele fez empréstimos contra nossa aposentadoria sem meu conhecimento. Ele criou estruturas legais que me deixariam financeiramente vulnerável se ele morresse primeiro. Que parte disso representa boas intenções para com sua mãe. Mas você ainda herdaria a casa. E o INSS. E a pensão do pai tem benefícios para sobreviventes. Sentei-me pesadamente, compreendendo finalmente a amplitude total do quão pouco eles valorizavam minha contribuição para o sucesso desta família. Nas mentes deles, eu merecia quaisquer migalhas que a lei exigisse que eles fornecessem, enquanto tudo o que construímos juntos iria para Daniel e sua família. Deixe-me perguntar algo, Daniel. Se Raquel descobrisse que você estava secretamente movendo dinheiro para contas às quais ela não podia acessar, se você estivesse tomando grandes decisões financeiras sem consultá-la, se você estivesse planejando o futuro financeiro dela sem a contribuição dela, como você acha que ela reagiria? Houve uma longa pausa. É diferente. Como é diferente? Porque você e o pai estão casados há tanto tempo. Porque vocês confiam um no outro. Confiamos um no outro? Daniel, eu confiei completamente no seu pai, e ele usou essa confiança para me excluir de decisões sobre minha própria vida. Como isso é diferente do que seria uma traição devastadora em qualquer outro casamento? Eu podia ouvi-lo lutando com conceitos que desafiavam a narrativa que ele havia construído para justificar o tratamento que me deram. O que você quer, mãe? O que seria preciso para resolver isso? O que eu queria? A pergunta pairou no ar, enquanto eu considerava todas as respostas possíveis. Eu queria os últimos 5 anos de volta, quando eu ainda acreditava que importava para as pessoas que eu mais amava. Eu queria os relacionamentos familiares que pensei serem permanentes e inabaláveis. Eu queria ser avó de Manu da maneira que eu sempre imaginei, presente para sua infância, adolescência e juventude adulta. Mas eu não podia ter nenhuma dessas coisas, porque elas exigiam que outras pessoas escolhessem de forma diferente, que me valorizassem de forma diferente, que me amassem de maneiras que provaram ser incapazes de sustentar. Eu quero dignidade, eu disse finalmente. Eu quero ser tratada como um ser humano cujos pensamentos, sentimentos e direitos importam. Eu quero honestidade em vez de manipulação. Eu quero respeito em vez de gerenciamento. Mas na prática, mãe, como isso se pareceria? Na prática, sempre voltando às perguntas práticas, como se a dignidade humana fosse apenas mais um problema a ser resolvido com o arranjo financeiro certo. Na prática, Daniel, isso se pareceria com uma família que me incluía nas decisões, em vez de tomá-las ao meu redor. Pareceria com uma nora que me via como uma pessoa, em vez de um obstáculo. Pareceria com um marido que me respeitava o suficiente para discutir nosso futuro financeiro, em vez de reestruturá-lo secretamente. Nós podemos fazer isso, ele disse rapidamente. Nós podemos te incluir mais. Podemos garantir que você faça parte das decisões de família. Mas nós dois sabíamos que eram promessas vazias. Eles ofereceram inclusão antes, depois a retiraram silenciosamente quando se tornou inconveniente. Eles fizeram esses compromissos em momentos de crise. Depois os esqueceram quando a pressão imediata foi aliviada. É tarde demais para isso, Daniel. O que você quer dizer? Eu quero dizer que não quero ser incluída em uma família que vê minha presença como um fardo a ser gerenciado. Eu não quero lutar por migalhas de respeito de pessoas que deveriam oferecê-lo livremente. Eu não quero passar os anos que me restam tentando conquistar meu lugar entre pessoas que já decidiram que eu realmente não pertenço. O silêncio que se seguiu foi pesado, com implicações que nenhum de nós estava pronto para discutir diretamente. 3 dias depois, encontrei-me com Patrícia Santos para finalizar os documentos legais que remodelariam meu futuro. Nós negociamos um acordo que devolvia a maioria dos fundos transferidos para contas às quais eu poderia acessar de forma independente. Roberto manteria a posse da casa, mas eu receberia bens líquidos suficientes para comprar minha própria casa e viver confortavelmente pelo resto da minha vida. A senhora poderia lutar por mais.
Patrícia disse enquanto revisávamos os acordos. A senhora poderia exigir metade de tudo, incluindo a casa. A senhora tem base para uma ação legal muito agressiva. Eu não quero destruí-los, eu disse. Eu só quero estar livre deles. Naquela noite, liguei para minha irmã Sara e perguntei se poderia visitá-la por um período prolongado enquanto procurava um novo lugar para morar. A resposta dela foi imediata e entusiasmada. Claro, mas Helena, o que está acontecendo? Você e Roberto estão com problemas? Nós estamos nos divorciando, eu disse, e dizer as palavras em voz alta parecia atravessar uma porta para um país que eu nunca tinha visto antes. Encontrei uma pequena casa perto do bairro de Sara, um chalé charmoso com um jardim que precisava de trabalho e quartos suficientes para hóspedes. O pagamento da hipoteca era administrável com minha renda recém-independente e, pela primeira vez em décadas, cada decisão financeira era apenas minha. Roberto se mudou 3 semanas antes de nosso divórcio ser finalizado. Lidamos com a transição com a eficiência educada de sócios, dissolvendo uma empresa, em vez de cônjuges encerrando um casamento. Não houve confrontos dramáticos, nem tentativas apaixonadas de reconciliação, nem declarações finais de amor ou arrependimento. No dia em que ele partiu, carregando os últimos de seus pertences para seu novo apartamento, ele parou na porta da frente. Helena, espero que você saiba que eu nunca quis te machucar. Olhei para este homem com quem compartilhei quase meio século e senti algo que não experimentava há anos. Paz. Eu sei que você não queria, Roberto, mas você me machucou. E, o que é mais importante, você nunca se importou o suficiente para notar o quanto. 6 meses depois, eu estava ajoelhada no meu novo jardim, plantando tomates, pimentões e ervas que floresceriam no sol de verão, quando meu telefone tocou. O nome de Manu apareceu na tela, e meu coração pulou como sempre fazia quando minha neta ligava. Vovó Helena? Sou eu. Olá, meu amor. Como você está? Estou bem. A mamãe disse que eu podia te ligar porque eu queria te perguntar uma coisa. O que você gostaria de perguntar? Eu poderia ir te visitar na sua casa nova? A mamãe disse que tem um jardim e que você poderia me ensinar a cultivar flores. Fechei os olhos e senti lágrimas de alegria, em vez de dor, pela primeira vez em quase 1 ano. Eu adoraria isso mais do que tudo, Manu. Mais do que qualquer coisa no mundo. Ao desligar o telefone e retornar ao meu plantio, percebi que havia aprendido algo profundo nestes últimos meses. Eu passei 47 anos acreditando que amor significava sacrifício, que devoção exigia autoapagamento, que ser uma boa mulher significava me tornar menor para que outros pudessem se sentir maiores. Mas eu estava errada. Amor sem respeito não é amor de forma alguma. É servidão. Devoção sem reciprocidade não é devoção. É exploração. E ser uma boa mulher não significa desaparecer nas necessidades, nos desejos e nas expectativas dos outros. Ser uma boa mulher significa conhecer seu próprio valor e insistir para que os outros o reconheçam também. Eu tinha 68 anos e estava finalmente aprendendo a ser Helena. Não Helena, a esposa, ou Helena, a mãe, ou Helena, a avó, mas Helena, a mulher que merecia ocupar espaço na sua própria vida, que tinha histórias para contar, sonhos para perseguir e amor para dar nos seus próprios termos. E pela primeira vez em décadas, isso parecia suficiente. Isso parecia tudo.